Pessoal, meu nome é Alexander, sou do curso de Licenciatura em História, RU 298-6241. Eu quero continuar abordando o tema da educação digital e hoje o objetivo dessa aula é desenvolver um pouco esse tema, destrinchar ele, estressar um pouco, e eu quero fazer isso trazendo um pouco dos desafios, dos problemas e dos dilemas aí da educação digital. E eu quero no primeiro momento estar definindo o que é a educação digital. Educação digital é a prática de utilizar meios tecnológicos em métodos de ensino, frequentemente aliado à adoção de processos mais dinâmicos de aprendizagem, certo? Também quero fazer aqui uma definição dos algoritmos, que é algo importante dentro da área da computação e da tecnologia de modo geral. A compreensão também do que é algoritmo e como funciona também vai ser importante para a própria dinâmica da educação, aliada aí à questão da educação digital, da tecnologia, enfim. Definição de algoritmo: sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. Bom, um dos desafios aqui que eu quero, para ir já para a parte dos desafios e dos dilemas da educação digital, é o problema da infraestrutura. Acho que antes de pensar na questão da educação digital, como que ela vai ser aplicada, depois pensada como políticas públicas, enfim, toda a questão própria da preparação pedagógica para ser utilizada em sala de aula, acho que a gente precisa primeiro pensar nas questões da estrutura mesmo, do Estado brasileiro, nos problemas que a gente tem ainda, que são problemas arcaicos. Eu acho que esse é um trabalho assim em conjunto, que deve ser feito tanto com professores, com acadêmicos, especialistas da área, mas também em conjunto com a política, que é pensar como que a gente vai lidar primeiro com os problemas mais essenciais da educação, que problemas às vezes que remetem ao século passado, como que a gente vai enfrentar esses problemas mais básicos para depois lidar com essa transformação social aí que está afetando o mundo inteiro e que inevitavelmente vai afetar a educação no nosso país, ainda que a gente mantenha certos aspectos arcaicos da educação. E isso se aplica em várias outras áreas. Acho que isso é um problema do Brasil como um todo. Em outras áreas a gente está, ao mesmo tempo, sendo afetado pelas inovações, mas também ali tendo que lidar com esse dilema, com essa dinâmica de certas estruturas arcaicas. Bom, um dos problemas que a gente tem no quesito infraestrutura é a falta de equipamentos básicos aí, que muitas escolas ou não têm computadores, ou se tem computadores não tem acesso à internet, ou então se tem computadores, de repente precisa de manutenção, alguma coisa, e isso aí é um desafio aí que tanto os professores quanto as escolas vão ter que lidar de alguma forma. O outro problema problemas referentes ao próprio Estado, em relação a políticas públicas e tudo mais, referentes à educação, e que a gente precisa de alguma forma lidar, como por exemplo o analfabetismo, que é algo que vem ali do ensino fundamental. Acho que as desigualdades sociais também é um outro aspecto aí do Brasil, que vai para além da educação, que também vai dificultar como que a gente vai, de alguma forma, lidar com essa questão das diferenças sociais e ao mesmo tempo conseguir. A grande questão é como conseguir permitir que todos tenham acesso à educação digital, sendo que a gente tem problemas sérios na desigualdade social. A gente tem escolas em lugares mais periféricos, mais pobres, até em regiões mais isoladas, como algumas cidades do Nordeste, ou então da região do Norte, da Amazônia, Roraima, enfim, regiões ali que não tem os quesitos mais básicos da educação, que dirá ainda conseguir se adequar a essas novas exigências do mundo moderno, do mundo da quarta revolução industrial. Então isso é uma coisa que a gente precisa pensar e ver como que a gente vai lidar com isso. Quero também trazer aqui com vocês alguns outros tópicos. O acesso à internet, de acordo com o Jornal da Cultura, 37% das escolas públicas têm acesso à internet, 50% das escolas privadas. Na zona rural, 36% apenas das escolas públicas têm acesso à internet, ou seja, nas escolas públicas, em áreas urbanas, a gente tem menos da metade das escolas que têm acesso à internet. Então já coloca aí mais um impasse nesse novo paradigma do mundo moderno, do mundo
né, do capitalismo tardio, capitalismo avançado, há um alto custo para as escolas no quesito de encontrar, no sentido de investir na conexão de internet, né? Além da gente não ter os materiais básicos, né, como computadores ou mesmo a manutenção desses computadores, o custo, né, para poder instalar a internet nas escolas também é alto. E é outra coisa que a gente precisa pensar aqui, né? Eu vou apresentar os tópicos, mas eu vou depois destrinchando de forma mais livre, né, mais aberta. Uma questão também que é muito discutida aí é a questão das fake news, né, que não só afeta, né, no quesito da educação, mas a sociedade de modo geral, né? E geralmente as fake news têm o objetivo de prejudicar alguma figura pública. E a pergunta é, essas fake news vão afetar de alguma forma a educação, né? Quando as escolas começarem a implementar dentro do seu sistema pedagógico, dentro do seu currículo escolar, começar a implementar este modelo digital de educação, né, isso, as fake news de alguma forma vão afetar. Então, a grande questão é como que a gente vai lidar com fake news, né? Ela de alguma forma vai afetar a sala de aula, vai afetar no ensino, né, da educação digital. Isso é uma coisa que a gente tem que discutir também, inclusive em sociedade, né? Há até uma discussão aí em políticas públicas, em leis que regulamentem, né, a circulação dos dados, né, a circulação de informações, ou monitoramento, né, talvez até mesmo através da própria inteligência artificial, né, usando o próprio mecanismo de algoritmos para poder estar, de alguma forma, monitorando e lidando, né, com essas fake news que, né, alguns especialistas vão dizer que elas criam até mesmo uma corrosão, né, na democracia, né, na sociedade mais profunda, né, para além da própria questão da educação. Então são questões importantes para a gente pensar, porque isso tudo gira em torno desse novo paradigma que se estabelece, né, na sociedade, né, que começa a aparecer aí. E, bom, acho que um outro ponto importante aqui para se destacar é a importância do contato humano, né? É um tópico importante, né, porque há uma discussão, inclusive entre professores, né, de que talvez, né, esse novo paradigma tecnológico, né, esse novo paradigma, essa nova dinâmica social, vai inclusive afetar o trabalho dos professores, sucateando esse trabalho ou então tirando o emprego dos professores, né? Porque há, né, alguns autores que vão discutir, né? Um deles que discute, que eu acho muito interessante, né? Inclusive vocês lerem, vou recomendar um livro, né, do Harari, 21 lições do século XXI, né? Não sei como que está aparecendo, acho que está aparecendo ao contrário. Mas é um livro muito interessante porque ele vai abordar justamente esse problema de que talvez no futuro não tenhamos mais trabalho, né? Ou pelo menos, né, a inteligência artificial venha substituir de alguma forma o trabalho. E existe essa discussão também na educação. Será que a inteligência artificial também vai substituir, né, o papel do professor, a função do professor? Bom, eu vou aqui recomendar, né, me basear um pouco, né, num estudo feito pela CPFL, Café Filosófico, né, da TV Cultura, onde alguns especialistas, né, intelectuais, filósofos, enfim, vão discutir justamente esse ponto, né? Não só esse ponto, outros pontos também importantes, né? Eu vou até deixar na descrição do vídeo, que é se de alguma forma isso vai prejudicar o trabalho do professor. Bom, de acordo com uma especialista, né, que falava nesse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, né, nos seus comentários, ela vai dizer que na verdade esse novo paradigma ele não vai necessariamente não vai afetar o trabalho do professor de forma negativa, né? O que ele vai fazer vai mudar a dinâmica, né, da educação, a maneira como esse professor vai trabalhar, como ele vai passar esse conhecimento para os alunos, mas não vai necessariamente tirar o emprego dos professores, né? E, inclusive, um deles menciona que aquele que pensa dessa forma não compreende o verdadeiro papel do professor, né? Porque qual que é a grande questão que eles levantam? No passado, o professor, né, o pedagogo, né, aquele que transmite conhecimento, é conhecido como alguém que detém todo o conhecimento e que simplesmente passa esse conhecimento, né, num período onde o aluno era visto como um agente passivo, né, alguém que simplesmente absorve o conhecimento, e o professor é aquele que detém todo o conhecimento verdadeiro que existe, enfim. E hoje, né, a compreensão, né, que se tem, né, na discussão pedagógica, pelo menos de forma majoritária, é que essa antiga concepção do professor não se aplica mais. O professor é aquele que, na verdade, ele vai de alguma forma ser uma espécie de facilitador deste conhecimento, vamos dizer assim. Porque hoje o conhecimento, a informação, né, ela pode ser adquirida das mais diversas formas. Né? Você tem muitos veículos, né, na internet que você pode ter acesso à informação, inclusive informações falsas. E o papel do professor nesse novo paradigma tecnológico não é
simplesmente aquele que detém o conhecimento, mas aquele que vai ter o preparo, a capacidade de lidar com essa imensa quantidade de informações, né, que circulam pelo mundo. Inclusive, eu vou recomendar um livro do mesmo autor que eu mencionei anteriormente, né, o Yuval Noah Harari, que é O Homo Deus, que ele vai discutir muito essa questão dos dados, né? O outro livro, 21 lições para o século XXI, também discute, mas eu acho que esse discute de uma forma mais aprofundada até. Ele trata de assuntos semelhantes ao que ele vai tratar no livro anterior. E ele discute justamente, né, esse paradigma do nosso mundo, né, que é o paradigma da circulação de dados, né, que os dados, né, aquilo que ele vai chamar, né, de a Big Data, né, que é a era dos dados, vai ser o capital mais valioso. Né. Se no passado, né, o capital mais valioso era a terra, né, e por um outro momento, né, os meios de produção, hoje, né, o capital mais valioso, né, pelo menos o que vai passar a ser nesse novo paradigma, são os dados. E isso está incluído dentro justamente dessa questão da educação, né? Tudo isso, todas essas transformações sociais, elas vão afetar a educação, né? E isso é um tipo de discussão de problemas, desafios, dilemas que ele deve ser discutido de forma coletiva. Não é algo que simplesmente pode ser decidido na canetada, é algo que vai ter que ser trabalhado. Não é um tema que a gente pode simplesmente bater o martelo e dizer que está resolvido, que temos a solução. Acho que isso vai depender de um certo contato, né, com a classe política, né, com a elite de forma geral, com a população, entender as demandas reais da população, compreender, né, quais são os desafios da educação, né, para poder lidar com todas essas transformações. Né. São tantas coisas aí tantos pontos que eu levantei aqui, né, que para a gente, né, lidar vai ter que ser passo a passo, e não é algo que vai simplesmente ser decidido de cima para baixo. É algo que tem que ser discutido com a sociedade civil, com os especialistas, ser analisado com cautela, para que de alguma forma a gente possa chegar a soluções concretas. Né? E eu acho que é importante a gente pensar na questão basilares, né, da estrutura, né, na educação, para depois a gente poder estar pensando a questão da educação digital. Né? Será, né, o grande dilema, o grande desafio, né, dos educadores, né, da sociedade como um todo, né, das elites, né, e também das classes mais baixas, vai se discutir justamente como que a gente vai primeiro resolver os problemas mais basilares, né, da estrutura social, né, no caso especificamente da estrutura da educação, para depois conseguir lidar com essas transformações que vão inevitavelmente afetar nossas vidas. Eu acho que todas essas reflexões é algo que a gente deve pensar, né, cada um de nós, né, aqui que vamos estar envolvido com a área do ensino de alguma forma, precisamos também a nossa própria maneira de contribuir com esse assunto, pensar esse assunto que é algo muito real das nossas vidas, né? Essas transformações que estão acontecendo ao redor do mundo, ela vai afetar todas as áreas da vida, né? E a área da educação não foge, né? Inclusive da própria qualificação, né, das pessoas para o mundo do trabalho, né? As novas exigências que viram do mercado de trabalho, além de a gente ter que lidar com a questão da estrutura, né, de oferecer os quesitos básicos, né, para poder receber essas novas transformações, essas novas demandas, né, do capitalismo global, a grande questão vai ser como oferecer educação, inclusive que prepare as pessoas para essas novas dinâmicas do mercado de trabalho. Né? Além de a gente ter que lidar com a própria questão da educação em si, né, como a gente vai adaptar esse novo paradigma da educação digital, existe a própria questão de preparar as pessoas depois, né, os alunos, de forma geral, para essa nova dinâmica aí do mercado de trabalho. Né? Ou seja, tanta forma de ensinar vai se alterar, quanto os próprios conteúdos, né, que vão ser passados para os alunos vão também ter que se adaptar a esse novo paradigma. Né? São coisas importantes que a gente vai ter que pensar. Bom, esse vídeo, né, é justamente trazer questionamentos, né, destrinchar, estressar, né, sobre os problemas, né, porque no próximo vídeo eu pretenderia apresentar possíveis conclusões, né, também, né, com referência de alguns autores, né, enfim, especialistas aí, para poder estar de alguma forma me auxiliando, né, nessa explanação, né, nessa discussão que é muito importante para a nossa sociedade. E espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo, e até a próxima.